Uma palavra bastante conhecida no nosso meio, Lucas 19, glória a Deus. Serei breve na minha amados, para que possamos ir para nossos lares um pouco conhecendo, glorificados, exaltados seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 19, aleluia. Lucas capítulo 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Pode sentar, ficar à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, sabemos que essa passagem é bastante conhecida no nosso meio. Fala sobre um homem, Zaqueu, aleluia, o qual era cobrador de impostos. Ou seja, naquele tempo se chamava-se publicano, porque cobrava os impostos ao qual era devido e levava até onde era para se depositar. E Jesus, entrando ali por Jericó, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Zaqueu ouviu-se dizer que ali ia passar Jesus. E Zaqueu, por sua curiosidade em saber quem era Jesus, ele teve o interesse de subir em uma figueira. E aquela figueira, na palavra do Senhor vai dizer que aquela figueira era brava, ou seja, aquela figueira tinha umas cascas espinhosas, umas cascas que podiam machucar alguém. Mas Zaqueu, ele não viu e não importou com aquela figueira poderia se machucar, porque o alvo dele era Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Nossas vidas não é diferente. Quantas coisas vêm para nos ferir, tentar nos machucar, tentar nos abater, mas quando olhamos para a cruz do Calvário, onde desceu ali o sangue e redimiu todos os nossos pecados, nós não olhamos para palavras que vêm tentar nos tirar da presença do Senhor, tentar tirar o nosso alvo, tentar tirar o nosso foco, porque sabemos que o nosso foco é Jesus. Então Zaqueu, ele não se preocupou com aquela figueira brava, se ia machucar ele ou se ia feri-lo, mas ele somente subiu para ver a presença do Senhor Jesus passar ali. Aleluia. Jesus, quando ele viu aquele homem, ele já sabia o nome dele, porque quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, antes mesmo de eu e você estar na presença do Senhor, Jesus já conhecia eu e você pelo nome. Muitos lá fora nos conhecem pelos apelidos, nos colocam um apelido para quê? Para tentar nos abater, para tentar colocar nossa fé abaixo. Mas Deus chamou eu e você pelo nome. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor, porque Ele conhece eu e você desde antes mesmo a gente ser colocado dentro do ventre da nossa mãe. Então Jesus chamou ele pelo nome, porque já conhecia quem era Zaqueu. Então Jesus chamou eu e você também pelo nome, para que eu e você pudesse fazer o ir e o querer dele. E quando Jesus chamou Zaqueu, falou para que ele descesse depressa, porque converia a ele descer e pousar-se à casa dele, ou seja, não somente na casa física, mas sim também a casa espiritual, que é o corpo dele, que ele queria fazer morada dentro do coração. Eu e você temos que abrir sempre nosso coração para que a palavra do Senhor penetre e guardamos ela para que naquele momento não seja para a nossa edificação, mas lá na frente vai edificar nossas vidas e também outras vidas. Porque quando Jesus falou: me convém pousar na tua casa, ou seja, Jesus queria entrar na vida de Zaqueu. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. E Zaqueu desceu mais que depressa, apressando-se e desceu, como a palavra diz aqui no versículo 6, e disse: e apressou-se e desceu e recebeu alegremente. Ou seja, quando Jesus mandou que ele descesse daquela figueira brava,
Zaqueu desceu mais que depressa. Por quê? Ele sabia que Jesus tinha coisas boas. Assim como Jesus que chamou eu e você, sabemos que Jesus tem o melhor para mim e para a sua vida. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E mais à frente, no versículo 7, diz: e vendo todos isto, murmuravam e dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador. Quando Jesus chamou Mateus, também vimos ali, quando Mateus estava ali na alfândega, ou seja, recebendo os impostos. Mateus também era um publicano, um cobrador de impostos. Muitos ali murmuravam contra Mateus, porque ele era um cobrador de impostos, ou seja, para eles era um pecador. Assim como Zaqueu também era um cobrador de impostos, Mateus também era praticamente a mesma função. Mateus liderava aquelas pessoas para cobrar os impostos, e Zaqueu fazia parte deles, daquelas pessoas que cobravam os impostos. Mas quando Jesus chegou e chamou Mateus pelo nome, para que ele fizesse dele um discípulo, Mateus logamente também largou o que ele estava fazendo. Não foi diferente na minha vida e na sua vida. Quando Jesus chamou eu e você pelo nome, nós praticávamos coisas que desagradavam ao nosso Deus lá fora. E quando ele chamou eu e você, largamos tudo para trás para servi-lo ele. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Porque quando Jesus ele chamou, independente do que eu e você poderia passar pela frente, ou que poderia vir, ele me chamou você, porque ele garante a vitória na minha e na sua vida. Então quando ele chamou Mateus ali para ser um discípulo, é porque ele sabia que Mateus tinha uma grande função para cumprir, para ganhar almas. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E quando Jesus ele ouviu aquilo que os publicanos estavam falando de Mateus, ele disse que ele não veio para os sãos, mas sim pelos doentes, aqueles que estavam perdidos no mundo, como eu e você um dia estava perdido lá fora. Jesus nos encontrou, nos salvou, nos purificou do nosso pecado, e hoje estamos aqui glorificando e exaltando o nome dele, porque ele é digno de toda honra e toda glória. Então quando Jesus falou com os fariseus, melhor dizendo, ele falou com os fariseus que ele veio não para os sãos, mas sim para os doentes, porque Jesus, aleluia, ele veio para curar, para dar vida, e vida com abundância. Então na vida de Zaqueu também não foi diferente. Quando Zaqueu viu que a presença do Senhor estava próximo a ele, ele desceu mais que depressa e foi ter um encontro com ele. Quando ele encontrou, Jesus abraçou levemente, recebeu ele com alegria, porque quando Jesus ele vê que um pecador se arrepende dos seus pecados, ele fica alegre, o céu entra em festa. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Creio que não foi diferente quando eu e você levantamos a mão e aceitamos o nome de Jesus como único e suficiente da nossa alma. Não foi diferente. O céu entrou em festa pela minha vida e pela sua vida, que foi entregue aos braços de Jesus, porque sabemos que ele teve um grande sacrifício que ele fez por mim e por você. Mas muitos não dão crédito ao sacrifício que ele fez ali por mim e por você na cruz do Calvário. Muitos ainda não acreditam que aquilo que Jesus fez por mim, por você, como eu dei o ensino aqui da revista, muitos ainda não acreditam, aleluia, falam que não era necessário Jesus padecer ali pelo meu pecado, pelo seu pecado. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus mostrou o contrário. Ele se despiu da sua glória, desceu entre meios homens e deu por nós a vida dele. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E quando ele viu que Zaqueu desceu ali e recebeu ele com alegria, muitos murmuravam, muitos não acreditavam que Zaqueu poderia mudar. Quantas palavras que veio a minha vida e a sua vida quando entramos para a presença do Senhor Jesus? Eu não dou uma semana, não dou um mês que ele vai voltar para o mundo fazer as práticas ao qual ele fazia, ou até mesmo pior. Mas quando Jesus, como eu disse,
quando Jesus chama, Ele garante a vitória. Então Ele chamou eu e você para ficar firmes na presença dEle. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E Zaqueu, quando ele recebeu Jesus, ele reconheceu que ele era sim um pecador. Como eu e você também somos de carne, todos os dias nós pecamos, mas temos o livre acesso de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Porque quando Zaqueu ali, ele se declarou ao Senhor que era um pecador, ele confessou ao Senhor, a misericórdia do Senhor imediatamente alcançou. Porque a palavra de Deus fala, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então naquele momento, a misericórdia do Senhor Jesus alcançou a vida de Zaqueu, ao ponto dele abrir as portas também de sua casa, e Jesus ali fazer morada. Ou seja, Zaqueu abriu a porta do seu coração, e através de Zaqueu, toda ele e sua família foi salvo. Porque ele, glorificado seja o nome santo do Senhor, ele falou a verdade, ele abriu o seu coração, ele falou que era um pecador. Então a misericórdia do Senhor alcançou a vida dele, assim como um dia também alcançou a minha vida e a sua vida. E estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque a palavra de Deus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, aqui no versículo 10. É o que eu falei, quando Jesus falou ali para os fariseus, que ele não veio para os doentes, mas sim para os sãos. Ao contrário, quando ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Aqueles que estavam perdidos, ele veio para achá-los. E aqueles que estavam sem vida, aqueles que estavam mortos, ele veio para dar a vida. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E Zaqueu ali, creio que a palavra de Deus não fala, mas quando Zaqueu ali recebeu a palavra de Deus e guardou no seu coração, compartilhou ali com toda a sua família a salvação. E a palavra de Deus não vem falar, mas eu creio, pela vida de Zaqueu, muitos daqueles que estavam ali viu a diferença na vida de Zaqueu, assim também como muitos aí fora veem a diferença na minha e na sua vida, porque vale mais um testemunho meu e seu para salvar uma alma do que uma palavra, porque às vezes falamos coisas que podem tirar o foco das pessoas que estão lá fora, mas o meu e o seu testemunho pode salvar uma grande multidão, porque o mundo lá fora, ele está nos a observar, o mundo lá fora está nos a julgar, mas sabemos que pode mesmo só nos julgar é o nosso Senhor Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Assim como Zaqueu abriu seu coração, cada dia eu e você temos que abrir o nosso coração e guardar a palavra do Senhor, para que as bênçãos do Senhor sejam infinitas e a misericórdia do Senhor alcance também aqueles que nós estamos orando, aqueles que das nossos familiares que ainda não estão na presença. Zaqueu, pela vida de Zaqueu, a misericórdia do Senhor alcançou ele e toda a sua família. Que eu e você possamos ser como Zaqueu, abrir cada dia o nosso coração e deixar que o Senhor venha fazer morada por completo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E também pronunciar a palavra de Deus, para que ela seja pregada e que ela venha para aqueles que estão doentes, para que eles fiquem são através da palavra do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Até que o Senhor tenha me trago, quero pedir a Deus que ore pela minha família, pela minha esposa, após estar ao final ali da gestação dela, como eu disse semana passada, né? Estava sentindo um pouco de dor, mas graças a Deus está um pouco melhor, mas tudo pela honra e a glória do Senhor, né? Quero agradecer a minha oportunidade, passo para quem é direito, as formas do nome santo de Cristo.